Olá, gente, estamos aqui de volta. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, os antecedentes dessa Grande Guerra, desse conflito que matou mais de 60 milhões de pessoas, sem contar as perdas indiretas. Anteriormente, o que nós temos? Uma solução da Primeira Guerra Mundial péssima, não bem resolvida. Os tratados de Versalhes não pegaram mal, não pegaram bem. Assim, o que nós vamos perceber em primeiro lugar? Os Estados Unidos se isolou. Os Estados Unidos ficaram lá na América, não concordaram com o fim da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham proposto 14 pontos, uma paz sem vencedores. O Japão, com interesses de se aproveitar do enfraquecimento dos países europeus pós-Primeira Guerra Mundial, começou a avançar pelo Pacífico, nas antigas colônias britânicas, francesas, e ameaçar o poderio estadunidense nessa região. Se você olhar para o mapa, a gente vê um plano, um planisfério, mas o mundo sendo redondo, aquela região está muito próximo da costa americana, da ilha, por exemplo, de Midway, de Pearl Harbor, no Havaí, terras americanas. Assim, começou a crescer uma tensão, teve início uma tensão entre o Japão e os Estados Unidos da América. O expansionismo japonês e também o isolamento americano, que não poderia ignorar aquele avanço japonês. Italianos, como nós já vimos entre os fascistas, queriam pegar a força, aqueles territórios que lhe foram prometidos pela Tríplice Entente, queriam expandir. Precisamos de um espaço vital. Todo mundo tem um grande território para explorar, colônias, nós não temos. A Alemanha, com Lebensraum, a mesma coisa. A Alemanha queria recuperar a Alsácia-Lorena, perdida durante o Tratado de Versalhes, queria o corredor polonês e também desejava anexar a Áustria e parte da Tchecoslováquia. O Império Alemão tinha se reduzido demais com a queda na Primeira Guerra Mundial, com a proclamação da República de Weimar. Portanto, os nazistas, agora no poder, desejam esse espaço vital. Veja, Japão, Itália e Alemanha desejam esse expansionismo, enquanto que franceses e ingleses, que controlam a Liga das Nações, que era uma espécie de ONU enfraquecida, eles estão em decadência. Gostaria que vocês compreendessem também a política do apaziguamento nesse contexto. Apaziguar, deixar para lá. O que era isso? A Alemanha começou a desrespeitar sistematicamente o Tratado de Versalhes, as punições que eles tinham sofrido. Começaram a se rearmar. Colocaram um exército muito maior do que aquilo que tinha sido imposto a eles, o exército de 100 mil, que estava já em 1 milhão com Hitler. Militarizaram a região da Renânia, a fronteira com a França, que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Anexaram a Áustria, Anschluss, no ano de 1938. Invadiu a Áustria, conseguiu um plebiscito que o povo concordou com a anexação. Sem contar as perseguições que já haviam no país. Também começou a brigar com a Liga das Nações, exigindo a região dos Sudetos, dizendo que ali viviam alemães que estavam sendo oprimidos e humilhados pelo governo da Tchecoslováquia. Portanto, ele exigia defender esses povos. A Conferência de Munique, de 1938, foi organizada e a Liga das Nações chegou até o auge da política do apaziguamento, que foi permitir que Adolf Hitler se apoderasse dos Sudetos. Hitler viu isso como uma fraqueza da Liga das Nações e se aproveitou para invadir toda a Tchecoslováquia e ocupar, anexar ao Império Alemão. Pela primeira vez, então, franceses e ingleses prometeram a Hitler: olha, se você invadir novamente qualquer território livre, nós vamos declarar uma guerra a você. Aí era o ponto final, o limite da política do apaziguamento. Mas por que eles toleraram tanto o avanço do Hitler? Primeira coisa, eles queriam evitar uma nova guerra. Segunda coisa, eles acreditavam que o problema mesmo era o comunismo, a União Soviética. A Alemanha, sendo esse entrave, protegia os países capitalistas do avanço comunista. Essa que era a questão.
Muito bem. Só que o Hitler ainda deseja um território, o território ocidental da Polônia, o corredor polonês, que liga ele até o Mar Báltico, a cidade de Danzig, portuária, importantíssima para os nazistas. E assim, Hitler precisava de mais um território, mas ele tinha certeza agora que entraria numa guerra, se ele invadisse aquele território. E se ele invadisse aquele território rumo a leste, a União Soviética, que ele tinha já declarado o seu desejo de destruí-la lá no Mein Kampf, poderia se sentir ameaçada e começar uma guerra contra a Alemanha. Desse modo, a Alemanha teria uma guerra tanto no lado oriental quanto no lado ocidental. O que o Hitler fez? Fez um pacto de não agressão por 10 anos com a União Soviética. Procurou a União Soviética e decidiu fazer esse pacto. Vamos partilhar a Polônia. Você fica com a parte oriental, Stalin, eu fico com a parte ocidental. E nós vamos estabelecer uma paz de 10 anos, sem ninguém poder agredir ninguém. Essa foi a estratégia que Hitler utilizou para ganhar tempo, porque ele odiava a União Soviética. E a União Soviética só aceitou porque o temor do Stalin era uma aliança capitalista contra a União Soviética. Tendo um país capitalista te procurando para fazer uma aliança, então Stalin concordou e fez esse pacto de não agressão. Deste modo, Hitler, no dia 1º de setembro de 1939, às 5h40 da manhã, através das Blitzkrieg, invadiu a Polônia. Tinha início a Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco a gente volta nisso, porque eu vou falar sobre o ensaio da guerra, que foi a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi um ensaio porque os mesmos adversários lutaram um contra os outros. Que mesmos adversários? Autoritários, fascistas, contra defensores da democracia, união entre capitalistas e comunistas e capitalistas contra os fascistas. Por que isso aconteceu? Porque a vitória do Manuel Azaña como primeiro-ministro da Espanha, os partidos de esquerda venceram. O que aconteceu? Surgiu um grupo ultradireitista liderado pelo general Francisco Franco, a Falange Nacional, e não aceitou. Começou uma guerra de republicanos eleitos democraticamente socialistas e nacionalistas fascistas. Qual que foi a diferença aí? A diferença foi que os nacionalistas receberam apoio direto da Alemanha e da Itália, dos fascistas. A Alemanha enviou aviões e soldados, armamentos, assim como a Itália, disfarçados de espanhóis, para falar que não se envolveram diretamente, mas fizeram um atropelo na Espanha. Pablo Picasso, quando ele viu a destruição de Guernica e de Benaural, cidades na Catalunha, o último foco de resistência, pintou lá a Guernica, a destruição e a dor causada pelos alemães. A Guerra Civil Espanhola, portanto, colocou o fascismo no poder. Ela foi um ensaio pelos mesmos adversários e foi um laboratório porque ali foram utilizadas armas que só seriam utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar para a guerra. 1º de setembro temos a invasão da Polônia. Franceses e ingleses declaram guerra à Alemanha. Começa a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha teve vitórias esmagadoras no início através das Blitzkrieg. Ela conseguiu ocupar grande parte da Europa Ocidental. Caiu Luxemburgo, caiu a Bélgica, caiu a Holanda, caiu a Dinamarca, caiu inclusive a França, a Noruega. A França, ela foi dividida em duas, uma parte ocupada, que os franceses abandonaram Paris, inclusive, para não ser bombardeada. E a parte mais ao sul ficou a França livre. Mas essa França livre colaborava com os nazistas. Não era uma França livre mesmo. Era uma França que perseguia judeus, era uma França que apoiava o Hitler. O governo francês mesmo foi exilado na Inglaterra, principalmente, e de lá organizaram sua resistência. Hitler conseguiu controlar a parte ocidental. Atacou pesadamente a Inglaterra. Não conseguiu invadir a Inglaterra porque tem um mar no meio, mas conseguiu deixar a Inglaterra na defensiva. Quando ele acreditou que tudo estava tranquilo, controlado, ele decidiu romper o pacto de não agressão e atacou a União Soviética, a Operação Barbarossa, 1940.
Olha só, ele assinou isso em 38, em 40 ele já invadiu a União Soviética. Enquanto isso, italianos e japoneses também tomavam conta dos seus territórios. O Japão, ele ocupava parte do Pacífico e a Itália também já tinha ido atrás do seu espaço vital. Muito bem, é um avanço muito forte das potências do eixo. Hitler, depois que invadiu a União Soviética, ele desce por toda a Península Balcânica, Iugoslávia, Grécia, ocupa toda a Europa praticamente, gente. Ele só não ocupa a Inglaterra, como eu falei para vocês, estava na defensiva, e os países neutros, que era a Suíça, a Suécia e aqueles que não participavam da guerra, Portugal e Espanha, mas que apoiavam Hitler. A guerra começa a mudar a partir da derrota nazista em 43 em Stalingrado. A derrota em Stalingrado faz com que os soviéticos marchem rumo ao Ocidente, libertando todo o leste europeu até chegar em Berlim no mês de maio de 1945. Enquanto isso, também nós tivemos uma entrada importante. Os Estados Unidos da América entram na guerra depois do ataque japonês em Pearl Harbor. O Japão, para ganhar tempo, sabia que a luta contra os Estados Unidos por aquele território uma hora chegaria, atacou Pearl Harbor de surpresa, causou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos foram fundamentais na ajuda do norte da África, na Batalha do Egito, que libertou o norte da África e fez com que ingleses e estadunidenses subissem Europa dentro. Mussolini caiu, e a partir desse momento, da Batalha do Egito, da Batalha de Stalingrado, nós vamos ver uma virada dos países, dos chamados aliados. Em 44 nós temos um desembarque na Normandia, o dia D, paraquedistas chegam na Normandia e recuperam a França e marcham até Berlim. A Alemanha está sendo cercada. A Alemanha cai no mês de maio de 45. A guerra continuava no Pacífico, com os kamikazes atacando os porta-aviões americanos, e os Estados Unidos, então, para acabar com a guerra, lançaram 2 bombas atômicas. Uma em Hiroshima, a segunda seria para Kokura. No dia estava nublado, não deu para ver Kokura. Terceira chance seria ser Niigata, também não acharam Niigata. Foi a quarta opção, que é Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki. 14 de agosto acabava a Segunda Guerra Mundial. Consequências: Conferência de São Francisco e fundação da ONU, Organização das Nações Unidas. Conferência de Yalta. Ainda durante a guerra, eles dividiram a Europa, começava ali a Guerra Fria. A parte leste sob influência soviética e a parte oeste sob influência estadunidense. Conferência de Yalta. E a Conferência de Potsdam, na cidade polonesa, tivemos também ali a divisão da Alemanha. A Alemanha comunista, a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e a República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental, controlada pelos aliados. E também a divisão de Berlim, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. É claro que teve outros pactos, outras assinaturas, mas essas são as mais importantes. Bons estudos, beijo no coração e até mais.